cacio e pepe. Como pode um prato com só 3 ingredientes e que parece tão simples de fazer ter a capacidade de dar tão errado tão rapidamente? O queijo pode virar uma gororoba véia, o molho pode separar todinho e grudar na panela, e o que parecia aquele jantar untuoso e delícia pode acabar se tornando uma vergonha sem tamanho. Fala rapaziada, Luqueca por aqui, e o vídeo de hoje é pra gente aprender a fazer cacio e pepe de uma vez por todas. Vamos testar 2 abordagens aqui desse clássico italiano pra ver qual é a melhor maneira de fazer em casa sem errar, e também vamos dar uma mergulhada nas águas profundas da ciência por trás desse prato tão emblemático. No final desse vídeo você vai ter tudo em suas mãos pra fazer o cacio e pepe sem errar e parar de passar vergonha na frente de seus convidados com aquele prato de macarrão véi cheio de queijo derretido e água. Antes de mais nada, você vai abastecer um carro híbrido com desinfetante sabor pinho em cima desse like aí se esse vídeo fizer sentido pra você, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vem comigo! Cacio e pepe é um prato super tradicional de Roma, que significa queijo e pimenta. E em sua versão super tradicional, meio que literalmente só leva esses ingredientes. Então pra isso a gente tem 100 gramas de macarrão de grano duro de qualidade, no caso aqui linguine, 40 gramas de pecorino romano, pode ser parmesão também se não tiver, pecorino eu sei que é caro, grãos de pimenta do reino preta, sal pra água do macarrão e um pouco da água de cozimento do macarrão que vamos usar pra criar nosso molho. Então bora fazer! Pra começar, coloca pra ferver uma boa quantidade de água com uma pitada de sal. Quando a água ferver, adicione a massa e cozinhe até ficar al dente de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, adicione os grãos de pimenta em uma frigideira e dê uma leve torradinha neles para liberar os aromas. Depois triture da maneira que achar melhor e rale bem fininho o queijo pecorino, juntando esses 2 astros da nossa receita numa tigela. Quando a massa estiver quase boa, reserva um pouco da água de cozimento do macarrão em um copo e deixa isso esfriar por uns 2 minutinhos. Quando a massa estiver quase no ponto, vamos transferir ela para uma frigideira fria, onde a gente vai finalizar. Quando a água de cozimento esfriar um pouco, vamos adicionando de pouquinho na mistura do queijo e da pimenta e vamos misturando até ter a consistência de uma pasta grossinha. Se o queijo nesse momento ficar todo puxento, quer dizer que sua água estava muito quente. E aí, meus queridos, deu ruim. E esse é um dos motivos de porque o cacio e pepe tradicional é tão difícil de fazer. Agora basta adicionar essa pasta em cima da nossa massa na frigideira e ligar o fogo bem baixinho. Vamos misturando a massa com a pasta e incorporando todo mundo até termos um molho com uma consistência bem cremosa. Se engrossar demais, podemos adicionar um pouquinho mais da água do cozimento até chegar no ponto que queremos. Servimos num prato com mais pecorino e mais pimenta por cima. Sim, gente, parece ser extremamente simples e prático. E com pouquíssimos ingredientes a gente tem um prato lindo, delicioso e maravilhoso para servir. Mas essa é uma daquelas receitas minimalistas que esconde um monte de coisinha que a gente só percebe que tá dando errado quando começa a fazer e aí começa a dar tudo errado. Os grandes problemas desse método tradicional são a dificuldade da gente atingir o ponto do molho, a velocidade que esse prato esfria e pode prejudicar a sua experiência, e também a dificuldade da gente fazer em escala para mais de 2 pessoas de uma forma mais consistente. E é por isso que a abordagem alternativa que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que não é nem um pouco tradicional, tá, é zero tradicional, vai te ajudar a resolver esses problemas do cacio e pepe. E assim, eu gosto de fazer as coisas de uma forma bem tradicionalzona, mas eu tendo a acreditar que essa é a melhor maneira de fazer o cacio e pepe de uma forma muito mais consistente. Mas antes, bora entender porque esse método tradicional é tão chatinho de acertar. O molho do cacio e pepe é uma emulsão, que nada mais é do que a mistura estável entre 2 coisas que normalmente não se misturam, tipo água e gordura. Aqui a gente tem 3 elementos: a água do cozimento, a gordura do queijo e as proteínas também do queijo, que ajudam a estabilizar a mistura. O queijo por si só já é uma emulsão sólida: gordura, água e proteína do leite. Quando a gente aquece o pecorino na temperatura certa, ele consegue se dissolver e formar um creme liso. Mas eu tenho certeza que se você já tentou fazer cacio e pepe uma vez, a probabilidade dele ter ficado com um creme bem lisinho, bem untuoso, bem certinho e bem cremoso é meio que quase zero. A primeira vez que eu fui tentar fazer essa receita, parecia que eu tinha jogado mussarela em cima do macarrão assim, ficou aquele trem liguento assim, aí eu falei, não, beleza, pera, deixa eu tentar fazer de novo. Aí eu fui, tentei fazer de novo e ficou pior. Parece que, tipo, deu mais errado ainda. E, gente, esse queijo é um absurdo de caro. Dava pra comer? Dá, né? É vapo. Mas assim, eu confesso que dá uma frustraçãozinha não ficar aquele creme lisinho, lindo e aesthetic, igual dos italianos, tipo do TikTok, do YouTube e do Instagram. Tem uma infinidade de vídeos de dica de cacio e pepe na internet para que isso não aconteça. Cozinhar um macarrão em uma quantidade menor de água, colocar um pouco da água de cozimento na frigideira quente com os grãos de pimenta torrados antes de adicionar a massa para finalizar. Todas as dicas basicamente são formas de controlar 2 coisas: a quantidade de amido no molho e a temperatura. E quando se trata desse controle de temperatura, tem um motivo científico para isso ser tão difícil. A temperatura de derretimento de queijos mais duros, como pecorino romano ou parmesão, gira ali em torno dos 82 graus Celsius. Nessa temperatura ocorre o que os cientistas chamam de fase mussarela. Sim, gente, cientistas e fase mussarela na mesma frase e num vídeo de cozinha aí de cacio e pepe. Essa fase mussarela é quando o queijo fica todo liguento e blocado, ou seja, todas as proteínas do queijo coagulam e se unem numa estrutura elástica. Para um sanduíche seria chop, para um molho nem tanto, né? Uma outra temperatura importante é a temperatura de início de desnaturação das proteínas do queijo, que fica ali em torno de 60 graus. A partir daí as proteínas ficam mais fluidas e maleáveis. Mas aí isso cria um problema.
provavelmente você vai comer o seu macarrão frio, ou então ele vai esfriar muito rapidamente. Já que a temperatura ideal do molho fica ali entre 63 e 74 graus, ele não vai demorar muito mais de 5 minutos para do seu prato chegar na temperatura ambiente, e aí a sua experiência fica um pouco prejudicada, né? Mas para tudo existe uma solução. E muitos chefes e cientistas e pesquisadores, eles chegaram numa conclusão um pouco parecida. Tem um jeito da gente atingir o molho do cacio e pepe numa forma muito mais consistente e com uma temperatura muito mais agradável que vai dar pra gente aproveitar o prato até a última garfada. Só que é meio polêmico. A gente vai usar amido. Para esse segundo método, nós vamos fazer um creme bem mais estável de queijo, pimenta e amido, que vai ser super cremoso, muito mais resistente ao aumento da temperatura e que ainda podemos guardar por um tempo na geladeira e usar para diversas receitas. Ele aguenta bem na geladeira por uns 7 dias. Vamos começar ralando 100 gramas de queijo pecorino romano e colocando em uma tigela. Depois a gente vai pegar um copinho e vamos adicionar 25 gramas de água e 2,5 gramas de amido de milho, ou qualquer amido que você tiver. Mistura, mistura, mistura e homogeneiza tudo, e aí a gente vai aquecer essa mistura numa panelinha até ela atingir a consistência de um gel. E aí a gente reserva para ele esfriar um pouco. Depois dele mais frio, vamos adicionar esse gel no nosso queijo ralado com a pimenta, adicionar 100 gramas de água mineral e com um mixer ou um liquidificador vamos bater essa mistura até atingir a textura de uma pasta cremosa. Daí é muito fácil, é só adicionar a massa numa frigideira com um pouco d'água de cozimento e adicionar a nossa pasta até chegar na consistência desejada. Com ela a gente consegue atingir temperaturas muito mais confortáveis para trabalhar entre 63 e 93 graus. Então a gente consegue aquecer esse molho muito mais, chegando numa temperatura muito mais agradável para a gente consumir. A razão disso é estritamente bioquímica, mas o que acontece é que a gente joga um amido ali e ele torna toda a emulsão muito mais estável. E aí ele joga essa temperatura de desnaturação do queijo assim lá para depois dos 90 graus. E com isso você consegue ter muito mais segurança na hora de finalizar o seu cacio e pepe e comer ele muito mais quentinho. E principalmente os seus convidados vão poder comer ele muito mais quentinho. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e possa ter esclarecido um pouco mais de por que essa receita é tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Ah, e eu resolvi trazer aqui pro YouTube, no formato de tier list, aquele nosso famoso ranking de todos os macarrões do mundo, menos alguns. E o cacio e pepe inaugura esse nosso ranking que agora está assim. Fica ligado por aí e me conta qual outro assunto gastronômico a gente pode aprofundar um pouquinho mais por aqui. Beijo, beijo e obrigado, valeu!